Salve Maria, honra e força, Deus abençoe a todos, Templários de Maria. Eu hoje quero falar um pouco sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro Poder Global, Religião Universal, que eu fiquei devendo para vocês essas duas aulas sobre esses dois capítulos, né? Então eu vou englobar tudo no mesmo material, mesma aula, certo? Bom, os novos paradigmas religiosos sobre o capítulo 3, né? Então, para que eles servem? Para realizar o projeto de poder global com um pensamento único, né? E como isso é feito? Modificando a cultura e a religião dos povos, colonizando as consciências para formar cidadãos dóceis à nova ordem mundial. Bom, em 1991, a Unesco preconizou uma nova ética universal de vida sustentável, que trouxe muitas implicações sociais e políticas para os povos da Terra. Essas implicações consistem em inter-relações complexas entre os fatores econômicos, o meio ambiente e a população. Seus preceitos, então, deverão guiar os governos, principalmente nas tomadas de decisão. O alto crescimento migratório de um país, por exemplo, pode criar um fluxo migratório para países de alto nível de desenvolvimento, os quais não têm capacidade de acolher os novos imigrantes, como é o caso, isso é um exemplo dado no livro, né, Poder Global, Religião Universal, mas que é um exemplo dado no livro e que nós estamos vendo na vida real lá nos países da Europa, né? Tem países da Europa, por exemplo, fechando suas fronteiras, como foi a Itália, como foi a Espanha, quis fechar um lado lá da fronteira lá para os países da África, porque não tem condições, né? Assim como no Brasil, né? Muita gente fala, mas os venezuelanos lá, coitadinhos, estão com fome, né? Estão fugindo do inferno lá que se criou a Venezuela, lá o Maduro, né? O comunismo lá. Tudo bem, só que assim, eles entraram lá em Roraima, no estado de Roraima, e Roraima não tinha condições de absorvê-los lá dentro da sua sociedade lá, né? Por quê? Porque o governo estava quebrado, né? Não tinha infraestrutura para colocar esses refugiados, né? A ONU simplesmente impõe aos países membros que eles aceitem os refugiados, mas também não ajuda muito, né? Por exemplo, assim, tinha que ter feito lá um local para abrigar esses refugiados. Não, nada foi feito, né? Nada foi feito. Se utilizou a própria estrutura que já havia e que era muito precária. Colocou o seu exército lá para ajudar, né? Mas o exército também e a polícia local, no caso, também se sente acuada, né? Por quê? Porque se fizer qualquer coisa que reprima a quantidade de fluxo de entrada, né? Ele pode sofrer sanções. Né? Então, todos esses problemas por causa dessa questão, né, dos novos paradigmas, né, dos novos preceitos que deverão guiar os governos, principalmente nas tomadas de decisão. Então, o nosso governo, né, se ele se impusesse mais, né, ele teria dito, não, ONU, eu aceito esses refugiados aqui, mas vocês também têm que nos ajudar na questão de infraestrutura, na questão de segurança, né, vocês têm que nos ajudar aqui. Aí nós aceitamos. Porque nós não temos condições. O país está quebrado, o Estado está quebrado. É isso que tinha que ser feito, certo? Bom, a maternidade, então, se torna um problema político. A Unesco, por exemplo, para a Unesco, a responsabilidade ética afeta não só os países, mas os indivíduos. Então, a decisão de ter uma família, grande ou pequena, afetará toda a sociedade nacional e internacional, segundo eles. Então, sendo conforme a Unesco, é imperativo moral o Estado fomentar a família pequena. A Unesco, então, deu origem aos princípios de vida sustentável, cujo objetivo deverá ser o de alcançar o equilíbrio entre a capacidade de carga da Terra, o volume da população e os estilos de vida de cada indivíduo. Vocês entenderam o que quer dizer isso, né? Os estilos de vida de cada indivíduo. E para adotar essa nova ética, os indivíduos devem reconsiderar valores e modificar seus comportamentos. E como disse antes, a maternidade e a paternidade se tornam um problema político. As pessoas
deixam de tomar suas próprias decisões sobre ter ou não filhos, e que é um absurdo, né? E ainda mais espantoso, este paradigma ecologista da nova ética ou religião universal, no qual se entrelaçam o relativismo moral, o sincretismo religioso e o panteísmo, tudo isso nos remete a um disfarce espiritualista do ecologismo, que parece um espaço de diálogo interreligioso, mas que na verdade é uma tentativa de impor um dogma de nova religião sincrética universal. Desse modo, as religiões perdem sua identidade. Mas por que isso? Qual seria o objetivo disso tudo? O plano é muito mais maquiavélico do que pode parecer. Por quê? Esterilizar os pobres e impedir o seu desenvolvimento econômico. A manutenção de grandes reservas naturais para alimentar opulentos padrões de consumo de países centrais. Utilizar a desculpa do aquecimento global para limitar sua população. Considerar o homem, principalmente os pobres, como os maiores predadores do planeta. Tá? Esses princípios, tá, geraram um documento, né? E esse documento se chama a Carta da Terra. Para quem não conhece a Carta da Terra, ela foi idealizada nos anos 90 por Mikhail Gorbachev, tá? Que é aquele presidente russo responsável pela perestroika, a abertura dos países russos para o resto do mundo, né? E a queda do Muro de Berlim, que eu até fiz um vídeo aula sobre isso e na hora assim me deu um tilt de memória que eu não consegui me lembrar sobre isso, né? Bom, ele era presidente da Cruz Verde Internacional, tá? E junto com Maurício Strong, do Conselho da Terra, tudo foi patrocinado pela Unesco, tá? Os dois trabalharam junto e tudo foi patrocinado pela Unesco. Bom, o objetivo de substituir, então, esta Carta da Terra, ela tinha como objetivo substituir os 10 mandamentos pelos princípios contidos na presente Carta ou Constituição da Terra. Bom, é muita pretensão, né? Criar um documento com esses princípios que eu falei antes, que é esterilizar os pobres, impedir o seu desenvolvimento econômico, a manutenção das grandes reservas naturais para alimentar opulentos padrões de consumo de países centrais, utilizar a desculpa do aquecimento global para limitar sua população, considerar o homem, principalmente os pobres, como os maiores predadores do planeta. Um documento com estes princípios norteadores, né? E com a pretensão principal de destruir os 10 mandamentos, substituir os 10 mandamentos, né? É muita pretensão nova-ordiana, né? Então, os postulados agnósticos e panteístas da Carta seriam a base da nova sociedade. A visão totalizadora do desenvolvimento sustentável, impregnada da linguagem vaga do holismo ou da nova era, propõe um antinatalismo compulsório, com as seguintes práticas, compulsório é obrigatório, tá? Com as seguintes práticas adotadas por todos os governos, que eu vou aqui elencar uma por uma para vocês, e tá no livro Poder Global, Religião Universal, mas só para completar a minha análise, adotar padrões de produção e consumo e reprodução para proteger as capacidades regenerativas da Terra, ampliar os direitos humanos, ampliar o bem-estar comunitário, afirmar a igualdade de gênero como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável, garantir a ideologia de gênero na educação, garantir o acesso universal à educação, garantir o cuidado à saúde, garantir a oportunidade econômica, garantir os direitos humanos das mulheres e meninas, né? Garantir o acesso universal aos cuidados da saúde reprodutiva, adotar a nova Carta da Terra como fundamento da religião global, dobrar-se às Nações Unidas e à nova ordem mundial. Isso eu não tirei da minha cabeça, tá? No livro Poder Global, Religião Universal. Bom, tudo isso trouxe grandes problemas para a nossa Igreja Católica, como, por exemplo, a negação da escatologia cristã, que é o tratado sobre o homem, com o retorno do pensamento mágico, que é a nova era. O homem e a mulher perdem o sentido da origem, da evolução e da transcendência para um bem-aventurada, vida intramundana. O desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade assume o papel de pseudo-categoria teológica,
alcançando o critério de moralidade universalmente vinculante. Na Carta da Terra, Deus está ausente, totalmente ausente. A visão cristã é irreconciliável com o imanetismo panteísta da Carta. O homem é o mesmo que os demais animais e plantas, ele não é mais o centro da criação de Deus. Resumindo, a Carta da Terra para o Desenvolvimento Sustentável é um manifesto materialista, pagão e panteísta, que promove a perspectiva de gênero e a saúde sexual e reprodutiva com base no homossexualismo e aborto. Depois e por último, temos a quarta parte desse terceiro capítulo, que trata da agenda da Carta da Terra. Ali nessa agenda nós temos a descristianização. Esse é o principal objetivo, que é o cultivo de várias formas de materialismo pseudo-religioso por meio de mitologias orientais, indigenismo e estranhos esoterismo. Tudo isso para trazer um novo humanismo. Humanismo este para preservar os povos originais deste mundo com a esterilização prévia para que não cresçam mais do que o necessário, e também com o objetivo de impedir a evangelização. Assim retornam as práticas ancestrais religiosas para o retorno da grande mãe universal, Gaia. Bom, para que essa agenda desse prosseguimento, houve uma grande aliança, ou Aliança das Civilizações, também preconizadas pela ONU e pela Unesco. Esta Aliança das Civilizações é que promove as religiões da paz, com o diálogo para superar as diferenças culturais e religiosas entre os povos, concretamente os islâmicos, como um golpe preciso sobre os cristãos, assim promovendo um culto sincrético, tomando aspectos do cristianismo, judaísmo e islamismo. Muito bem. Então, aqui eu fiz um resumo quando eu comecei o curso para o TM1, e é um resumo bem interessante que fala o seguinte. Deixa eu ver se abre aqui no computador. Que fala o seguinte, já agora entrando no capítulo 4, né? O que a United Religions Initiative, Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, condena? Bom, a Iniciativa das Religiões Unidas, para quem não sabe e leu ali no capítulo 4 e não conseguiu entender, ela condena a evangelização, a catequese, considerando-a uma forma de dominação. Condena também as religiões dogmáticas, como a católica, com seus preceitos imutáveis, e promove uma violenta campanha anticristã e a todas as religiões dogmáticas, onde rotula o cristianismo como fundamentalista e os católicos de catolibãs. Lembram do deputado federal John Willis, que eles nos chamavam de fundamentalistas católicos, né? Ou os catolibãs, certo? Eu vou encerrar aqui, ou seja, os catolibãs, eles exaltam o paganismo e o panteísmo, tá? Eles exaltam essas pessoas que nos chamam de fundamentalistas e catolibãs. Eu vou encerrar esse material aqui e vou fazer um segundo, porque senão fica muito pesado para o pessoal passar, né, para link, essas coisas assim, ok? Só um momento então. Salve Maria.